Bom dia, queridos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aí da sua casa, do seu lar. E para nós é um motivo de muita alegria ter você aí do outro lado, podendo participar desse momento de adoração, de louvor, de exaltação, esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Sidney, estamos falando aqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida e queremos dizer a você é bem-vindo nesse momento de escola bíblica dominical. Que o tempo que passarmos juntos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, que este momento seja um momento precioso, a qual nós possamos aprender da palavra do Senhor, a qual nós possamos aprender e aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Eu quero convidar você aí na sua casa, para que você possa curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus, e nessa primeira oração, peça a Ele para que Ele possa falar ao seu coração, entregue a sua vida a Ele, que você possa também confessar os seus pecados, que você possa se apresentar diante daquele que pode todas as coisas. Vamos falar com Deus nessa hora. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer e louvar o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a vida. Ó Deus, agora queremos participar desse momento, que o Senhor possa ser adorado, exaltado, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, abra o nosso coração, nos dê um entendimento, para que possamos aprender a Tua palavra e aplicá-la no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, nós pedimos ao Senhor que esse momento seja um momento único, seja um momento, ó Pai, muito especial na nossa vida. Ó Deus, nós oramos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você que está aí na sua casa, se você estiver perto da sua Bíblia, que você possa estar abrindo para estar acompanhando conosco a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. O primeiro salmo eu quero ler nesta manhã, para que possamos então começar, dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical. O Salmo de número 1, ou o Salmo 1, tem como título Os Justos e os Ímpios. E assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, tudo indica, que foi o rei Davi que o escreveu, e ele nos dá, melhor dizendo, algumas orientações, e a orientação que eu quero destacar aqui, é que está aí no verso 1, que bem-aventurado é o homem que não anda, que não detém, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa que não faz isso, ele é bem-aventurado, e que nós possamos, ao invés de
andar no conselho do ímpio, de se deter no caminho dos pecadores, de se assentar na roda dos escarnecedores, que o nosso prazer possa estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. E como ele diz que bem-aventurado é o homem que assim procede, ele vai dizer aí no finalzinho do verso 3, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes você está passando por alguma tribulação, por algum momento aí não tão bom, mas a minha oração, o meu conselho, a minha orientação, que você continue firme, perseverante, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de você, em todo tempo, em todo momento. Que nós possamos, então, adorar esse Deus que tem cuidado de nós, que tem dispensado o seu favor sobre nós, através da canção que nós iremos cantar nessa hora. Que você aí da tua casa possa elevar a sua voz a Deus, cantando ao Senhor, juntamente com Gabriel. Ele está com a palavra nesse momento. Bom dia, queridos. Nós estaremos cantando esta canção agora ao Senhor, dizendo que mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, nós continuaremos seguindo nosso Deus. Nós continuaremos servindo nosso Senhor, marchando por Ele. Cantemos ao nosso Deus a canção Marcharemos. na coragem do Senhor, porque como nós aprendemos na semana passada, né, quando iniciamos
a série de mensagens Batalhando pela Fé. Nós podemos marchar na coragem do Senhor, porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos amou, Ele que tem nos guardado e é Ele que tem nos abençoado, né? Então nós vamos marchar na coragem do Senhor. Eu quero convidar você agora, neste momento, você aí na sua casa, que você possa dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus, e nós queremos orar pela sua vida, por você, que você também possa nos ajudar a orar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, orar uns pelos outros, orar para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, do estado, das nossas vidas, no que diz respeito a essa pandemia. Vamos levantar esse clamor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, diante do altar do Senhor nesta hora. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos na Tua casa, aqui, ó Deus, podendo transmitir, fazer essa transmissão aos irmãos que estão aí do outro lado, dando, ó Deus, a oportunidade tanto para eles quanto para nós, para podermos crescer no Senhor. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que esteja visitando cada família nessa hora, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo, ó Deus, o refrigério para a alma. Ó Deus, abençoa os nossos família, a nossa família, abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa os cônjuges, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, fortalecendo-nos, ó Pai, na certeza que o Senhor está conosco, guiando cada um dos nossos passos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, ó Pai, aqueles que estão enfermos nessa hora, visita os hospitais, visita, ó Deus, os leitos de UTI nesse momento, que o Senhor possa dispensar a cura, que o Senhor possa trazer libertação aos cativos, aqueles que precisam da intervenção do Senhor. Deus, que o Senhor abençoe nessa hora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar os médicos, as enfermeiras, o pessoal da limpeza dos hospitais, ó Deus, que tem lutado incansavelmente, ó Deus, para dar um tratamento digno àquelas pessoas que estão precisando. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos colocar também a nossa cidade, a cidade de São Miguel do Araguaia, diante do Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Essa semana, número muito grande, expressivo, ó Deus, de pessoas contaminadas na nossa cidade, óbitos, ó Pai, aconteceram nessa semana. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa frear, melhor dizendo, essa pandemia, ó Deus, que tem trazido tristeza, separação, morte entre as famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, a ter consciência do momento que nós estamos vivendo, de pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor possa cessar essa praga, como diz a palavra do Senhor, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e abrirei as janelas dos céus. Pai, que assim seja na vida do São Miguelense, na vida dos goianos, na vida dos brasileiros, ó Pai, e do mundo que está sofrendo com essa pandemia. Pai, agora queremos meditar na Tua palavra. Nós pedimos, fala ao nosso coração de maneira clara, de maneira a qual nós possamos entendê-la. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando, né? Nós iniciamos na semana passada uma nova série que tem como título Batalhando pela Fé. Se você não viu a mensagem anterior, eu quero convidar você a ir no nosso canal, baixar aí, ou ouvir e ver a mensagem que foi, que aconteceu na semana passada, para que você possa continuar compreendendo a sequência da série. Hoje
eu quero convidar você a meditar no livro de Judas, hoje no capítulo 3 e no capítulo 4. O título da nossa meditação nessa manhã é Identificando os opositores da fé. Já que nós estamos batalhando, como nós vimos na semana passada, que fomos chamados por Deus para fazer parte desse exército, temos então inimigos. E alguns desses inimigos são implantados, ou são plantados, melhor dizendo, pelo nosso inimigo maior, a saber, o diabo. E como nós podemos, então, identificar esses inimigos dentro da igreja, no meio do povo de Deus? Judas, melhor dizendo, ele vai falar para nós como identificar esses inimigos, aí no verso de número 4 e no verso de número 3. E é aí que eu quero convidar você a acompanhar a leitura e logo após a leitura, a meditação da palavra do Senhor. Vamos lá então a leitura? Judas, capítulo de número 1, verso 3 e verso 4, diz o seguinte: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com a dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do Senhor Deus, nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queremos falar ao Senhor. Deus, assim como o Senhor abençoou o seu povo no passado com essa exortação, abençoe-nos hoje, a igreja do presente, fala ao nosso coração, ó Deus, dai-nos quietude para ouvirmos a tua voz, dá-nos um coração submisso à tua palavra, dá-nos, ó Pai, a disposição após ouvi-la, entendê-la e colocá-la em prática, em nome de Jesus, é o que te pedimos nessa hora. Amém, amém e amém. Queridos, meus irmãos, como eu anunciei, o tema da nossa meditação nesta manhã é identificando os opositores da fé. Você há de concordar comigo que a igreja, ela sofre alguns ataques, e esses ataques são externos e internos. Você, há de concordar comigo nessa primícia, quando a igreja ela sofre ataques externos, ela se une para batalhar contra esses ataques e vencê-los. Mas na minha visão, o ataque interno, ele é muito complicado, porque o objetivo desse ataque interno é o quê? É dividir a igreja, é desviar os cristãos do foco. E aí, me permita usar a expressão, começamos a brigar uns com os outros, passamos a gastar a nossa energia, toda a nossa força, que poderia ser empregada para a evangelização, para o crescimento do reino, mas agora então gastamos essas forças brigando uns com os outros, deixando assim de lado então a nossa missão, que é batalharmos pela fé, é levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra bendita do Senhor. E quando brigamos uns com os outros, nós gastamos as nossas forças nessas situações internas. Esse
empenho de colocar as forças nessas situações, elas vão minando as nossas próprias forças, o interesse pela palavra do Senhor, o interesse de buscar ao Senhor, e o inimigo, então, das nossas almas, obtém o quê? Vitória. Porque o que ele quer fazer comigo, com você, com a igreja, é dividir a igreja, é acabar com a igreja, porque ele sabe que quando o povo de Deus se reúne para aprender, para adorar, para edificar, grandes coisas acontecem. Outro dia, uns 15, 20 dias atrás, eu estava lendo um artigo sobre a perseguição da igreja ao longo dos anos. Nesse artigo, havia uma publicação de uma pesquisa que fora realizada no ano de 2019, onde mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo inteiro. E muitos deste montante tiveram as suas vidas ceifadas por causa do Evangelho, porque eles professavam a fé em Cristo Jesus. Veja então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aí do outro lado, que o inimigo, ele continua atacando a igreja de forma externa, mas ele também continua atacando a igreja de uma forma interna, disseminando no meio da igreja heresias, disseminando no meio da igreja facções, divisões, contendas e uma série de outras coisas. Judas, o autor desta carta, dessa epístola, ele se identifica aí como o irmão de Tiago. Tiago, que era o meio-irmão de Jesus. Contudo, nós concluímos na semana passada, que esse Judas aqui também era irmão de Jesus. E ele escreve essa carta com um objetivo específico. E qual é o objetivo específico, pastor? Você, voltando os seus olhos para o verso de número 3, você vai ver que ele escreve essa carta para orientar os irmãos daquela época que eles deveriam batalhar, lutar pela fé evangélica. Na parte B do versículo 3 vai dizer: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja então que esta carta foi endereçada àqueles irmãos lá do passado, também é endereçada a mim e a você neste momento que nós estamos vivendo. Meu irmão, meus irmãos, nós que fomos chamados por Deus, amados por Deus, guardados por Deus e que somos abençoados por Deus, Judas está nos conclamando a batalharmos pela fé que nós professamos. E dito isso, como que nós então, pastor, podemos identificar, detectar os opositores da fé? E se você olhar aí no verso 4, na parte A, Judas então vai nos ajudar a identificar esses opositores da fé. Veja o que diz aí a parte A do versículo de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Primeira lição: os opositores da fé, eles são dissimulados. O termo dissimulado transmite a ideia no original de infiltrar-se disfarçadamente com uma intenção de fazer o mal, com a má intenção. O que Judas está nos informando aqui, que informou os irmãos daquela época, era que de uma forma progressiva, paulatinamente, dissimulada, estava infiltrando dentro da igreja pessoas que tinham a intenção de minar as forças dos combatentes.
Se você está lembrado, né, Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que devemos nos acautelar dos falsos profetas. O apóstolo João também, escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 4, vai dizer também que devemos tomar cuidado com os falsos mestres. O que Judas estava informando aqui é que estes falsos mestres, essas falsas pessoas, já estavam dentro da igreja, já havia se infiltrado e estava dentro da igreja, minando, tentando então dissimular o pensamento que aqueles irmãos tinham de batalhar pela fé. João Calvino, o sistematizador da nossa teologia reformada, comentando sobre esse texto, ele afirma o seguinte, abro aspas, ele diz que esses dissimulados são ministros de Satanás que foram introduzidos com o propósito de destruir a unidade da igreja. E aí, quando nós olhamos para a parábola do joio e do trigo, que Jesus contou, nós vamos encontrar que enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou sorrateiramente, ele lançou o quê? O joio no meio do trigo. E nós já estudamos esse assunto, né, numa série anterior, né, que o joio, a orientação que foi dada aos trabalhadores era que deixasse o trigo e o joio crescer juntos até o momento da colheita, onde fazeria então a separação. Mas enquanto os anjos não viessem para fazer a ceifa, eles ia continuar ali crescendo junto, vão estar dentro da igreja. Aqueles que não tiveram encontro real e verdadeiro com Cristo, estão plantados dentro da igreja, a fim de que possam tentar minar, destruir a nossa fé, as nossas forças para evangelização, para servir ao Senhor. Esse vocábulo aqui, dissimulado, era usado naquela época para aquele advogado ardiloso. O camarada era tão ardiloso que ele conseguia infiltrar na mente dos jurados para conseguir ganhar a causa que ele defendia. Ou seja, era alguém que tinha capacidade de convencimento muito grande. Perceba você então, meu querido, que Judas, ele está colocando que o inimigo semeou dentro da igreja gente que tinha capacidade de argumentar, de conversar, de trazer para perto deles pessoas que têm um amor em Cristo, ao Evangelho, mas que eles começam então a plantar um certo tipo de dúvida, do tipo, Deus é amor? Será que Deus é amor mesmo? Será que Deus é isso tudo mesmo que diz a Bíblia, que diz o pastor quando ele está pregando? Mas se você olhar, perceber bem, você vai ver que essa estratégia do inimigo não foi a primeira vez. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, o inimigo se aproximou, e a pergunta que ele fez, a indagação que ele fez a Eva foi mais ou menos o seguinte: mas é mesmo assim que Deus disse, Eva? Perceba então que ele vai e planta a semente da dúvida. Ele bota essa semente e a pessoa então que outrora confiava unicamente, exclusivamente em Deus, nas promessas do Senhor, agora então ele começa a duvidar, a não saber se aquilo é verdade. Os dissimulados que Judas apresenta para nós aqui, eles não estão interessados no bem-estar das ovelhas, mas eles querem destruir as ovelhas, razão pela qual precisamos tomar cuidado, porque o inimigo continua infiltrando os seus dissimuladores dentro da igreja. Aqueles que no primeiro momento não se declaram hereges,
mas se aproximam, começam a caminhar conosco, participam conosco, e aí sorrateiramente vai plantando a semente da discórdia, vai plantando, intrigas, fazendo facções dentro da igreja. Queridos, infelizmente, a igreja do Senhor hoje também enfrenta isso. Os falsos mestres andam por aí escrevendo livros, fazendo publicações, usando os púlpitos da igreja. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque o inimigo continua agindo e a intenção dele é destruir a igreja. Por isso, ele vai plantando os seus agentes, como diz Calvino, os seus ministros, para destruir a igreja. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele trabalha na surdina, na calada, e quando nós não estamos atentos, ligados, pode ser que quando vamos abrir os olhos, o inimigo já fez o estrago. Por isso, Judas aqui nos ajuda a identificar esses opositores da fé. São pessoas que trazem dissimulação. Cuidado com essas pessoas. Se você conhece alguém assim, ore por ele. Se você é uma pessoa assim, cuidado, que você pode estar sendo instrumento de Satanás para destruir a igreja. Mas a segunda lição que eu aprendo, segunda lição que Judas nos ensina a identificar os opositores da fé, não apenas chamando-os de dissimulados, mas se você olhar aí no versículo 4, na parte B, ele vai falar que esses opositores da fé são os ímpios. Versículo 4, a parte B, ele vai dizer o seguinte, vai dizer assim, homens ímpios. A palavra ímpio aqui que aparece para nós, no grego, no original, significa alguém que é irreligioso, privado de impiedade, alguém que na sua forma de pensar e agir, de viver, está em desacordo com a palavra de Deus. O ímpio aqui, meu querido, não é aquele que é o ateu declarado, não é aquele que diz, eu não acredito em Deus. O ímpio aqui é aquele que está vivendo no meio da igreja, caminhando no meio da igreja, andando no meio da igreja, mas as suas obras, as suas ações são contrárias à palavra de Deus, razão pela qual precisamos resisti-los na fé. E infelizmente, assim como foi no passado, o inimigo continua plantando dentro da igreja homens e mulheres que caminham conosco, que andam conosco, mas que as suas obras, as suas ações são contrárias à palavra de Deus. Aí nós devemos tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo vai nos advertir na sua carta a Tito, no capítulo 16, no verso 16 do capítulo 1, Paulo vai dizer isso, no tocante a Deus, esses ímpios professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Queridos, nós infelizmente temos visto muito dessas pessoas dentro da igreja, que professam a Jesus, que sabem quem é Jesus, mas entretanto, eles negam as obras do Senhor. Eles começam a duvidar, achando que o que Cristo fez para nós não é suficiente. Essa é a visão que Paulo tinha daqueles que se declaravam ímpios, daqueles que estavam andando junto com o rebanho, mas as obras eram contrárias à palavra de Deus. Meus irmãos,
nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pessoas, com esse tipo de gente, porque pode ser que dentro da igreja o inimigo venha plantar um ímpio, alguém que caminha conosco, que conversa conosco, que tem um assunto interessante para conversar, mas ele vai de forma paulatina, tentando mudar a nossa mente e o nosso coração. Precisamos ter cuidado com essas pessoas. E ele vai assim, ludibriando, como nós dissemos no ponto anterior, esse poder, essa capacidade de nos persuadir, ele vai nos tentar a levar a pensar, será que vale a pena deixar de aproveitar os prazeres da vida para seguir a Cristo? Vale a pena deixar os prazeres da carne por causa do Evangelho? Vale a pena abandonar essa vida de temor a Deus para servir a Deus, deixar essa vida de libertinagem para servir a Deus? Tomemos cuidado, porque o texto diz para nós que os ímpios também estão sendo plantados no meio do rebanho. Queridos, quantas pessoas têm sido instrumento do diabo para destruir a igreja, destruir as pessoas. Mas assim como Judas nos ajuda a identificar que você, a partir de hoje, a partir de agora, o Espírito Santo do Senhor possa abrir os seus olhos e você possa identificar essas pessoas, esses inimigos que estão implantados dentro da igreja, que aparentemente são como nós, mas que infelizmente têm uma missão de nos destruir. Que você possa pedir a Deus para que você possa identificar e correr dessas pessoas. Mas interessante que, em terceiro lugar, Judas vai falar que esses opositores da fé, nós podemos os identificar porque eles são libertinos. Na continuação, na leitura do verso 4, agora a parte C, vai dizer para nós que os libertinos, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. O vocábulo aqui, libertino, que Judas utiliza, ele transmite a ideia de alguém que está cometendo um delito, de alguém que está cometendo um pecado, e esse pecado, esse delito, é algo muito vergonhoso, mas que para aquele que está cometendo, fazendo essas coisas, não tem problema nenhum ele cometer isso diante das pessoas. O que Judas está querendo dizer para mim e para você e para aqueles irmãos ali daquele tempo é que existem pessoas que são lançadas no meio do povo de Deus, que estão andando de forma errada, contrária à palavra de Deus, agindo, reagindo de forma contrária. Mas o pecado deles não dói na consciência, se assim eu posso colocar. Quantas pessoas nós conhecemos dentro da igreja que faz coisas erradas, que o pastor chama atenção, que o presbítero conversa, que você muitas vezes já orientou, já conversou, mas as pessoas dizem, tem nada a ver, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, e de nada a ver e nada a ver, o inferno está cheio, queridos. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 7, ele diz, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino, insubordinados. Nós conhecemos a história, os anjos estavam ali na casa de Ló, e os homens daquela cidade queriam então manter relação sexual com os anjos que estavam ali na casa de Ló. E perceba que Judas está trazendo, está comparando esses inimigos infiltrados como aquelas pessoas ali do tempo de Jó.
de Ló. Judas está dizendo que esses homens são libertinos, estão tendo a vida imoral, que é contrário à palavra de Deus e que eles não estão nem aí. Queridos, quão triste é nós vermos essas pessoas andando conosco, caminhando conosco, estando entre nós, tentando de todas as formas nos persuadir que não tem nada a ver. Olha, irmãos, que perigo corremos, que perigo, de termos gente ao nosso lado que está tendo uma vida contrária à palavra de Deus, que anda fazendo o que é contrário à palavra de Deus, e quem sabe até defendendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e aquilo não está afetando a sua consciência. Agora, quando nós temos o real, quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, quando realizamos aquilo que é contrário à palavra de Deus, o que vem à nossa mente, que o Espírito Santo traz à nossa mente, à nossa consciência, o que ele faz com a gente? Que nós precisamos reconhecer que estamos errados, o que estamos fazendo é contrário à palavra de Deus e voltarmos correndo para os braços do Pai. Quando Judas escreve essa epístola, essa carta a esses irmãos, provavelmente esses libertinos que estavam infiltrados dentro da igreja, eles defendiam a doutrina do gnosticismo. Pastor, que doutrina é essa? Entre tantas coisas que os agnósticos defendiam, eles defendiam que a ideia de que o corpo é mau, a matéria é má, mas que o espírito é bom. Então, já que a matéria é má, o corpo é mau, você pode usar o seu corpo para fazer aquilo que é errado, aquilo que dá na sua cabeça, porque o que importa é o espírito. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas acontecem. O nosso corpo, diz a Bíblia, que é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse corpo, cuidar da nossa vida, porque a nossa vida tem que ser um culto, uma adoração a Deus. Diariamente, nós devemos apresentar o nosso corpo como oferta agradável ao Senhor. Não podemos, de forma alguma, caminhar com essa visão, já que a matéria é má, que o corpo é mau, como diziam os gregos, o corpo era como se fosse a prisão da alma. Queridos, nós não podemos caminhar assim. E nós olhamos ao nosso derredor, tem muitas pessoas assim, que no domingo, o dia de vir para a igreja, toma um banho, veste a roupa de ver Deus e vem para a igreja. Mas na segunda-feira, faz tudo o contrário à palavra de Deus. Na terça-feira, do mesmo jeito. Na quarta-feira, da mesma forma. E vai andando, a semana vai caminhando. Chega na sexta, o happy hour, vai para as mesas, vai para os botecos, vai para as gandaias da vida. Vai para as baladas da vida. Desculpe a expressão. Enche a cara, se prostitui, trai as esposas, trai os esposos, usam drogas, vão para as boates e no domingo vem para a igreja, vem adorar a Deus. Nós precisamos tomar cuidado no que nós estamos fazendo. Não podemos de forma alguma caminhar com essa visão. Nós precisamos de agir diferente. Nós não podemos caminhar assim. Temos que andar de tal maneira, entendendo que a graça de Deus foi derramada sobre nós, e nós fomos libertos do inimigo, do pecado, mas não para andarmos em libertinagem, não para usarmos essa liberdade para agradarmos a carne humana e o mundo, não. Nós devemos tomar cuidado, porque podemos nos encontrar dentro da igreja, ou melhor, nós podemos encontrar gente dentro da igreja
com essa visão, que devemos aproveitar a vida. Esquenta a cabeça não, porque Deus é bom. E nós, presbiterianos do Brasil, defensores da teologia reformada, que defendemos a doutrina da perseverança dos santos, temos que tomar cuidado para não cair naquela linha, já que o nosso nome está escrito no livro da vida, já que aquele que foi alcançado pela graça de Deus jamais poderá cair dela. Eu vou aproveitar a vida, porque se eu sou eleito para ir para o céu, Deus vai fazer com que no último instante, no último segundo, eu volte para Ele. Queridos, quem tem essa visão é porque nunca teve um encontro com Deus. Porque Paulo vai dizer que nós somos salvos para vivermos de forma irrepreensível. Nós temos que viver nesse mundo para agradar a Deus e não aos outros, não ao mundo, não a nós mesmos. Nós devemos mortificar a natureza do velho homem todos os dias, para que possamos estar mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, querido. Nós somos libertos do pecado, da escravidão eterna, mas isso não nos dá condição de vivermos a vida do jeito que a gente quer, da forma que nós gostaríamos de viver. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos para adorar, bendizer e exaltar o nosso único e verdadeiro Deus, aquele que nos salvou, que nos amou, que nos chamou, que tem nos guardado, que tem nos abençoado com bênçãos. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. E o inimigo tem plantado esses opositores da fé para que eu e você deixemos de adorar a Deus, de servir a Deus, de glorificar ao Senhor, de evangelizar, de cumprir a nossa missão nessa terra. Cuidado, queridos. Nós precisamos tomar cuidado. Quarta e última lição que eu aprendo nesse texto, nos ajuda a identificar esses homens ímpios. Estar aí no finalzinho do verso 4, diz que esses homens ímpios, eles negam a Cristo. Olha o que diz: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses opositores da fé, eles vão infiltrando no meio das ovelhas, no meio do rebanho do Senhor, e negam a Jesus Cristo como Deus, como Rei, como Messias prometido, como Salvador. Negam que Ele é soberano e tem todo o poder. E aí você deve estar pensando, pastor, como essas pessoas estão infiltradas dentro da igreja? Como isso pode acontecer? Pessoas que estão na igreja, que estão servindo ao Senhor ao longo dos anos, ao longo de décadas, queridos, mas infelizmente pode ser que muitos estão ali infiltrados para saber como tentar destruir a comunidade cristã. Pense comigo a seguinte coisa: eles podem negar a Cristo, e nós também podemos negar a Cristo quando corremos o risco de sermos perseguidos, corremos o risco de negarmos ao Senhor. Imagine você, se agora aí na sua casa chegasse uma pessoa, ou quem sabe mais, armada até os dentes, aí na sua casa, aqui na igreja nesse momento, entrar aí armados e colocar você contra a parede, e a mim também que estou do lado de cá, dizendo, ou você nega Cristo ou morre. Colocar uma arma na sua boca, na sua cabeça, dizer, você vai ter que negar a Cristo. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua ação? Quero crer que a sua resposta seja, eu não nego a Cristo. Mas você vai ter sua vida ceifada, agora, nesse momento. E você diga,
pode tirar a minha vida, mas eu não nego a Cristo. Eu quero crer que todos nós iríamos falar dessa maneira. Mas quem sabe alguém pode dizer o seguinte: olha, pastor, olha, fulano, eu nego esse Cristo, porque eu não tenho compromisso com nada disso aí. Eu estou aqui para passar meu tempo. Eu estou aqui porque a minha esposa é crente, porque meu esposo é crente, porque meu pai é crente, porque minha namorada é crente, meu namorado é crente, mas eu não tenho compromisso com nada aí com esse Cristo, tem compromisso com nada. E pula fora, sai fora. Então, perceba você que tem pessoas que podem negar a Cristo quando as perseguições aparecem. Quando as lutas aparecem, elas desistem e pulam fora do barco. Conta uma história que um grupo de missionários estava numa região da Sibéria, muito fria, mas muito fria, e esse grupo de missionários, eles foram então encontrados, descobertos, e o general daquele exército, ele leva esses missionários para um campo, um local de corrida, né, uma pista de corrida, tira a roupa deles e faz eles correrem na pista de ciclismo ali, debaixo de um intenso frio. E quando eles passavam em determinado lugar, eram jogados jatos de água, ao ponto que essas águas congelavam ao bater nos seus corpos. Deram uma volta, deram a segunda volta, e todas as voltas ele perguntava: algum de vocês querem desistir? Dava mais uma volta, e a pergunta era a mesma, até que em um dado momento, algum daqueles que estavam naquele lugar, fazendo aquela corrida, resolveu desistir da caminhada. E quando então essa pessoa desiste, o general que estava comandando aquela situação, ele arranca a sua roupa e começa a caminhar com aquele grupo de missionários que estavam ali. Ele disse o seguinte: quando vocês estavam andando, eu via milhares e milhares de anjos ao redor de vocês. Queridos, nós também precisamos ter essa consciência, que quando estamos perseguidos, quando estamos sofrendo algum tipo de perseguição, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou, porque Ele tem nos guardado, porque Ele tem nos enchido com bênçãos e mais bênçãos. Ainda que os seus olhos não veem, ainda que você não compreenda, Deus é contigo, Deus está conosco, queridos. Nós precisamos saber disto. Nós precisamos entender que ainda que sejamos perseguidos, Deus está conosco. Diante das situações adversas da nossa vida, nós não podemos negar a soberania do nosso Senhor. Nós sabemos que nele podemos todas as coisas. Nós devemos, meu querido, tomar cuidado com isso, porque vivemos momentos na nossa vida que achamos que as coisas estão indo de mal a pior. Achamos que Deus nos abandonou, que Cristo não está conosco, mas é em momentos como esse que Deus revela a sua grandeza sobre a nossa vida. Nós precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, de estar com a palavra do Senhor guardada no nosso coração, como nós lemos no Salmo 1. Existem aqueles ainda que podem negar a Cristo, dizendo coisas erradas sobre Ele. Ah, Deus não é isso, Deus não é isso tudo que você está pensando. Gente por aí escarnecendo com a fé, falando o que Cristo não falou, defendendo o que Cristo não defendeu. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que está chegando ao nosso coração pelas mídias sociais. Nós devemos ter cuidado pelas informações, porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
se eu estou cheio, se o meu coração está cheio com a palavra de Deus, o que vai sair da minha boca é a palavra de Deus. Se eu estou enchendo a minha vida com aquilo que edifica, vou ter uma palavra para dar a um amigo, uma pessoa conhecida que está passando por uma dificuldade. Eu vou ser boca de Deus para trazer o consolo, para trazer o conforto, para trazer algo de bom para essa vida. Mas para isso acontecer, ocorrer, é necessário que possamos analisar com quem nós estamos andando. Porque tem gente que não é legal de se caminhar junto. Gente que fala mal da igreja. Se você tem andado com esse tipo de gente, repense se é legal andar com ele. Gente que só fala mal de Jesus, eu tenho que repensar se é legal andar com esse tipo de gente. Gente que fala demais, fofoca, que traz aí intrigas, eu tenho que repensar se vale a pena andar com esse tipo de gente. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu estou andando com esses opositores da fé, que nós identificamos aqui como os dissimulados, os ímpios, os libertinos, aqueles que estão negando a Cristo como Rei, como Senhor, como Salvador, se eu ficar andando com esse tipo de gente, eu tenho que repensar a minha vida cristã, pois como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco, eu estou com a cabeça igual a deles, longe de Cristo e mergulhada nesse mundo, como é o salmo que nós lemos. Bem-aventurado que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Começa assim, a gente começa andando, a gente começa sentando, e quando vemos, nós já estamos ali totalmente enrolado numa vida pecaminosa, muitas vezes, infelizmente, sem volta. Querido, cuidado com quem você está andando, cuidado com as pessoas que chegam próximo a você querendo fazer amizades. Às vezes estão querendo amizades para destruir a sua fé, para destruir aquilo que Deus plantou no seu coração. Mas eu quero concluir essa meditação trazendo para você uma última coisa que eu gostaria de pontuar. Após nós conseguirmos identificarmos esses opositores da fé, Judas, ele nos acalenta, ele nos conforta, ele traz para nós algo que pode nos dar a esperança no nosso coração, ao falar que esses opositores da fé, eles serão condenados. Se você voltar um pouquinho seus olhos para a leitura do verso inicial, 4, vai dizer o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com simulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Queridos, Judas está nos dizendo que aqueles que são opositores da fé serão condenados. E se nós estivermos andando com esse tipo de gente, que tem uma visão contrária à palavra de Deus, também estamos caminhando no mesmo rumo. Que rumo é este, pastor? A condenação. Não importa se você é pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, presidente de sociedades, membro de igreja, isto não garante a salvação a você, querido. Não garante. Faço parte do grupo de louvor, faço isso, faço aquilo. Isso não garante salvação. Sermos arrolados como membros da igreja visível, como nossos símbolos de fé. O que garante a nossa salvação é se o nosso nome está arrolado na igreja invisível, que somente Deus sabe o nome e o número dos eleitos. Salvação é individual. A sua mãe tem a sua, o seu pai tem a sua, os seus avós têm a sua, os seus filhos têm a sua. Não tem esse negócio que eu vou entrar
na barra da saia da mãe. Não tem esse negócio que eu vou entrar na barra do paletó do meu pai. Não tem isso, querido. Você tem que ter a sua. Você precisa ter a sua salvação. Porque a Bíblia diz: o caminho é estreito, a porta é estreita, passa um de cada vez. Me permita usar a expressão: eu não posso salvar a minha família. O que eu posso fazer é orar, pedir ao Senhor: Deus, salva a minha família, para que possamos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu desejo, que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Nós geramos filhos para o Senhor e temos que orar pelos nossos filhos, para que eles possam amar a Deus, servir a Deus e andar com Deus. Para que quando chegar aquele grande e glorioso dia, nós, os nossos filhos, a igreja de Cristo, lá possa estar com Cristo, porque aqueles que são ímpios, dissimulados, libertinos, que negam a Cristo, o texto vai dizer que eles serão condenados. Ouvirão aquela dura fala de Jesus: não vos conheço, apartai-vos de mim. E eles vão querer argumentar: Senhor, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, expulsei demônios. Mas eles vão receber a dura palavra: eu não vos conheço. Queridos, que nessa manhã, eu e você, possamos estar com os nossos olhos abertos para identificarmos os opositores da fé e pedir ao Senhor para que tenha misericórdia deles, para que eles possam tomar uma decisão de servir a Cristo de todo o seu coração. Às vezes, você que está aí tem sido um dissimulador, tem sido um libertino, tem sido um ímpio, tem negado a Cristo. Mas eu quero dizer a você que ainda há esperança para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Eu quero convidar você, antes de nós orarmos, para que você possa pensar em duas aplicações que eu quero deixar para nós pensarmos. A primeira aplicação é o verso 4, é uma advertência para que a igreja do presente fique vigilante contra os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos crentes, os falsos mestres e, infelizmente, os falsos irmãos. Nós encontramos na Bíblia advertência para tomarmos cuidados com essa turma que eu mencionei. Judas, no verso 3, está nos advertindo, e quanto igreja, a ficarmos vigilantes contra essa turma que quer nos desviar do caminho da verdade do Evangelho. Tome cuidado. Se você está numa igreja que não professa Cristo como o único Salvador da sua vida, corra, saia dela. Se você está numa igreja onde as mensagens que o pastor tem pregado não tem feito você confrontar os seus erros, tome cuidado, porque você pode estar no lugar onde está cheio de opositores à fé. Segunda coisa que eu quero deixar para você e para mim: mesmo que venhamos sofrer as perseguições por causa do Evangelho de Cristo, que Deus ajude a mim e a você também a ficarmos firmes e não abandonarmos a fé. Os opositores, eles estão aí. Eles vão fazer de tudo para nos distrair, tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Mas eu quero lembrar você e a mim, que eu e você, nós fomos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E somos
abençoados por Ele, em misericórdia, em paz, em amor. Que você nessa hora possa orar comigo. Você, querido, que sente que tem sido mais um dissimulador, um ímpio, um libertino, tem sido alguém que está colocado aí, identificado mais como opositor da fé, que você possa pedir ao Senhor nesta hora, para que você possa mudar de lado, enquanto há tempo. Agora, se você estar aí lutando, labutando, que você possa continuar firme, na certeza que Deus está ao seu lado, que você faz parte de um exército que é mais do que vencedor, que o inimigo, ele pode plantar os opositores, mas ele não vai vencer, porque o nosso Cristo já venceu essa batalha por nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos orienta, nos adverte a tomarmos cuidado com os falsos pastores, falsos mestres, falsos crentes, a tomarmos cuidado com o joio que o diabo tem jogado, semeado no meio da igreja, no meio do rebanho do Senhor. Deus, dá-nos o discernimento e não permita que esses ímpios, esses libertinos, aqueles que negam a Cristo, que esses, Deus, que foram infiltrados no meio da igreja, possam alcançar o êxito, obter o êxito, que faça com que nós desviemos dos caminhos do Senhor, que desviemos da fé em Cristo. Não permita, ó Pai, que eles tenham esse êxito, que eles sobressaem sobre nós. Pai querido, cuida do nosso coração, cuida da nossa igreja, Senhor, para que possamos ser uma igreja centrada na Tua palavra, para que sejamos uma igreja firmada na Tua palavra, e como igreja do Senhor, possamos ser luzeiros de Cristo nessa cidade, na cidade aonde tem cada irmão participando conosco nesse momento. Deus abençoe a mim e aos meus irmãos que estão nos acompanhando nas suas casas nesse instante, participando desse momento de escola bíblica, do estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor, e que possam viver e andarem na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando aquele que está fazendo essa oração, que tem se identificado, ó Deus, como opositor da fé, mesmo sem saber, que tem, ó Deus, em vez de ser bênção, tem sido maldição no meio da igreja, trazendo intrigas, fofocas, falando aquilo que não deve. Ó Deus, que esse irmão, essa irmã que está reconhecendo isso, que está pedindo perdão ao Senhor, que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa, ó Deus, direcionar a sua vida, que a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, ele se torne bênção para abençoar aqueles que estão ao seu lado. Ó Deus, em nome de Jesus, que da nossa boca possa jorrar palavras de bênção, de consolo, de conforto. Ajude-nos, ó Pai, cuida de nós, é o que nós te pedimos. E pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do soberano, daquele que tem poder sobre todas as coisas. Pai, ainda em tempo, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vida daqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas à Tua casa. Que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre a vida deles, que as janelas dos céus sejam abertas e as bênçãos concernentes à obediência possam se achegar à casa, à vida de cada um deles. Aqueles que não foram à semana, que o Senhor também possa os abençoar, derramando sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus, essa é a nossa oração e nós a fazemos
em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, receba a bênção nesse momento. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja aqui presente, esteja sobre as nossas famílias, esteja sobre o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou, que Deus possa te abençoar, que você possa estar atento aos opositores da fé, que você possa orar por eles, pedindo a Deus para que tenha misericórdia deles e que transforme o coração deles para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós queremos fazer um convite especial para você que mora aqui em São Miguel do Araguaia. Nós estamos convidando você para estar aqui conosco a partir das 19h30, para podermos cultuar ao Senhor nosso Deus. Venha participar conosco do culto de adoração ao Senhor. Momento, se assim Deus nos permitir.